responsabilidade, né? Meu Deus do céu. Eu falei assim, já que a responsabilidade é grande, pastor Luiz está pregando com o tablet agora, né? Tá moderno. Falei, eu vou levar o computador, pelo menos vai que... Aí vai ficar tudo bom agora. Queridos, estou nessa responsabilidade, nós estamos estudando o livro de Provérbios e eu tenho sido muito abençoado. E você? Amém? Capítulo 20, nós vamos continuar esse estudo, que tem sido de grande valia para nós. Só quero relembrar algumas coisas com os irmãos. Prometo não me demorar muito, mas vamos à palavra do Senhor. Provérbios capítulo 20, o livro da sabedoria. Versículo de número 1, só vou dar uma pincelada naquilo que nós já vemos aqui na semana passada. Versículo de número 1, Salomão vai nos mostrar que nós temos que ter cuidado com o álcool. Ele vai dizer assim, versículo 1, o vinho produz zombadores, o álcool leva a brigas, quem é dominado pela bebida não é sábio. E nós vimos aqui vemos nesse versículo o fato de que o álcool, ele é prejudicial à saúde. E fazendo algumas leituras sobre o texto de hoje, eu vi que o álcool, ele é algo que não produz bênção em nada na nossa vida. E uma pesquisa diz que em todo o mundo 3 milhões de mortes por ano são resultadas pelo uso do álcool nocivo. O uso nocivo de álcool é um fator casual para mais de 200 doenças e lesões. E, em média, na América do Sul e na América do Norte, morrem 300 mil pessoas por ano por causa do álcool. Então, o álcool ele não tem nada de benefício para a nossa saúde. E Salomão vai dizer que aquele que vive por isso ou para isso, ele só traz malefícios para a sua vida. E nós vemos aí, nas propagandas de TV, rádios, que eles dizem assim, se beber, não o quê? Não dirija. Mas essas pessoas não têm de fato sabedoria, né? Porque Salomão vai dizer o seguinte, quer ser sábio, não beba. Porque o álcool, ele, além de só trazer malefícios para a sua vida, não traz nada de bom. Versículo de número 2 vai dizer que é sábio aquele que não entra em brigas. Versículo 2, o furor do rei é como o rugido do leão. Quem provoca a sua ira, põe a sua vida em risco. E aqui nós vimos que aqueles que entram em brigas, entram em discussões, brigas que não são suas, ou melhor dizendo, ele causa para a sua vida algumas coisas que não são não são boas, porque Salomão ele vai falar o seguinte, que aquele que entra em brigas com autoridades, com pessoas que são superior a você, essa pessoa de fato vai se dar mal. E olhando para a palavra de Deus, eu pude achar que 2 personagens em relação a isso. Primeiro, que Salomão vai dizer que não é sábio irritar um indivíduo tão poderoso quanto você, ou seja, aquele que tem o poder na sua mão, tanto de decisão, ou seja ele por ser alguma autoridade, ou por ser alguém superior, um chefe, etc. e tal, essa pessoa não deve ser irritada. Nós vemos que no tempo da monarquia, na Bíblia, nós vamos ver um rei chamado Nabucodonosor, esse homem que era um rei que mandava em tudo. A palavra, a sua ordem era absoluta.
nós vamos ver que naquela época já haviam reis absolutistas. O que é isso, Alisson? Os reis que eram a própria lei. Se ele falasse, tinha que ser aquilo. E nós vimos alguns meses atrás sobre uma pregação sobre esse rei aqui, o próprio Nabucodonosor. Não podia ser contrariado, ele era a própria lei. Mas há um porém aqui, que Salomão ele vai dizer que aquele que detém o poder, ou aquele que está sobre a autoridade, sobre as nossas vidas, não deve ser irritado. Ele vai falar que, a menos que a causa seja justa. Mas deixa eu te mostrar outra história aqui. Nós vamos para o livro de Mateus, não precisa abrir. Nós vamos ver um homem chamado João Batista. Esse homem, ele vai denunciar. Esse homem, ele vai confrontar. O que, Alisson? A vida daquele rei, o pecado daquele rei. A causa era justa? Sim, de fato era justa. Porque aquele rei, como autoridade, não devia estar naquela situação. Afinal de contas, ele era o rei. E nós vamos ver que João Batista, ele vai contra aquela autoridade. Então, nós vamos ver que João Batista, por estar certo, falou a verdade, mas lhe custou a sua própria vida. E nós vamos ver que Salomão ele vai falar isso, que nós não devemos irritar as pessoas que estão no poder ou como autoridade. Versículo de número 3, 23. Brigar é um sinal de tolice, evitar contendas é um sinal de honra. Apenas os insensatos insistem em brigar. E nós vimos aqui que brigas, de fato, elas não nos levam a nada. Ou seja, ou você tendo a razão ou não tendo, o que vai te levar, o que vai trazer a você de benefício? Então nós vemos o próprio Salomão dizendo que quem entra nessa briga ou quem vive em cima disso, de brigas, essa pessoa não é sábia. E nós vamos ver que o fato de nós ou de uma pessoa viver para brigar, porque tem gente que ama entrar numa briga, né? Dizem que os nordestinos são porreta nisso aí, pastor Luiz, mas não é verdade não. A própria palavra diz que homens sábios são aqueles que não entram em briga. Nós vamos ver um homem, um rei, chamado Saul. Esse homem, de fato, ele começa a brigar sem motivos. Saul é um camarada que é rei, tem todo o poder, toda a autoridade. Só que, porém, o coração dele vai ficar enciumado sobre aquilo que Davi fez. A partir do momento que Davi derrota Golias, o coração de Saul lhe causa a trazer motivos de brigas, sem necessidade, sem razão, porque Davi apenas tinha feito um benefício não só para ele, mas para aquela nação de Israel. Apenas ele tinha derrotado Golias, o grande afrontador daquela nação na época. E Saul, ele vai, a partir daquele momento, colocar em seu coração esse sinal, esse motivo, que é viver em cima de brigas, de buscas pela vida de Davi. E nós vamos ver que as brigas não só de Saul, ela traz algumas consequências para quem vive debaixo disso. Primeiro, Saul ele transtornou a sua família. Saul ele através das suas decisões, daquilo que ele colocou em seu coração, nós podemos ver na própria palavra que Saul ele não só lhe trazia transtornos, nós vamos ver que o espírito de Saul era um espírito de alguém que estava sendo perturbado, não só porque de fato ele
Deus tinha colocado aquilo sobre ele, mas que a sua própria vida já mostrava que ele era alguém que tinha problemas. Por quê? Porque trouxe em seu coração motivos para viver assim. Então, Saul, ele não só transtornou a sua família, como também trouxe desgosto à nação. Por ser um rei, ele devia ser o exemplo, mas ele trouxe para a nação desgosto. E não só é nos dias de antigamente, mas nos dias de hoje, nós vemos que as brigas, elas têm causado destruição, não só em lares, não só em situações de trabalho, mas nós vemos que quantas famílias têm sofrido, porque pais brigam com os filhos, filhos brigam com os pais. E de fato, Mateus vai falar que quando essas coisas começassem a acontecer, seriam os finais dos dias. E nós vemos filhos contra pais, pais contra filhos. Nós vemos também, no meio eclesiástico, ministérios brigando por causa, homens, mulheres, pastores, membros, por prestígios dentro de igrejas, enfim. Mas nós vemos que pessoas vivem em cima disso e querem viver e levar a sua vida causando brigas, ou envolvido em brigas, ou sendo ela o motivo das brigas. E a palavra de Deus diz que a nossa briga não é contra sangue, nem contra carne, mas contra as potestades, queridos. Esse tipo de briga aqui não é para nós não, irmão Alex. Briga com os nossos irmãos, com família. Não, essas brigas não. A nossa briga, de fato, a nossa guerra, ela deve ser declarada, querido, contra o mal, contra os sofismas que querem atrapalhar a obra de Deus. E é por essas brigas que nós entramos, sim, de fato, porque a palavra de Deus diz, o próprio Deus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E contra a palavra de Deus, que é a verdade, não há nada. Nós temos que brigar contra o mal. Só essa palavra é a nossa base para vencer essa guerra contra o mal. Então é nessas brigas que nós devemos, de fato, entrar. A palavra vai dizer no versículo de número 3, que fugir de uma briga, não é vergonha, é honra. E só os tolos fazem questão de brigar. E de fato é verdade, porque tem pessoas que, como eu falei, vivem para isso, vivem para brigar. Versículo de número 4 vai nos mostrar que Salomão ele vai falar o seguinte, versículo de número 4, sobre a preguiça. Nós temos visto esses dias que os capítulos do livro de Provérbios, de repente, ele está falando de uma situação, daqui a pouco ele entra em outra área, mas enfim, todas elas trazem reflexões para a nossa vida. E Salomão aqui, ele vai dizer que o que o preguiçoso colhe, versículo 4, quem tem preguiça de arar a terra na época certa, não terá comida no tempo da colheita. Versículo 13 vai dizer, se você ama o sono, acabará pobre. Mantenha os olhos abertos e terá fartura de alimento. E aqui nós vimos que a desculpa do preguiçoso semana passada, isso aqui ficou bem marcado, que nós vemos que, primeiro, a primeira regra do preguiçoso, as pessoas são culpadas pelo momento que ele está passando. Segunda verdade, no discurso do preguiçoso, sempre a situação está ruim para ele. Nós vamos ver que reclamar é a vida, reclamar da vida é dizer que nunca teve chance. Pessoas preguiçosas sempre vão falar isso. O que mais que elas vão falar, Alisson? Vão falar que apesar de ser tempo de abundância e generosidade, o coração dos homens se endurece contra ele. Você já conheceu alguém que foi ajudada por alguém e depois de algum tempo o coração dessa pessoa vinha com ingratidão?
porque a pessoa, nós temos falado aqui que pessoas, de fato, sim, elas têm necessidades, precisam de ajudas, de assistência, e como igreja nós devemos fazer isso. Mas tem pessoas que vivem ou levam a vida com essa rotina. E no seu coração, quando isso não acontece, a primeira coisa que vem ao coração dela é a ingratidão, porque ela vai falar o quê? Que o coração dos homens ou aquele que não ajudou, ele não está aberto para ajudar ela. De tanto benefício que ela já recebeu, ela não se lembra daquilo que já foi feito por ela. Nós vamos ver também que o preguiçoso, ele sempre vai culpar alguém. Ele vai reclamar porque ele está em seu coração obstinado. O que é esse coração obstinado? O preguiçoso, ele é obstinado. Obstinado ao quê? Ele recusa a mudar a sua mente e o seu comportamento. É por isso que ele leva essa vida de preguiça e reclama da colheita daqueles que de fato vivem semeando. Repete comigo, eu quero levar uma vida de semeadura. Amém. Porque a palavra diz que aquele que semeia, ele vai colher. Mas Salomão, ele começa esse versículo dizendo que o preguiçoso, ele vai reclamar daquele que está semeando. É interessante isso. Versículo de número 5, Salomão vai dizer o seguinte, 25. Só um minuto, queridos. Provérbios 25. Ele vai falar aqui da sabedoria. Os bons conselhos ficam no fundo do coração, mas a pessoa sensata os traz à tona. Os bons conselhos ficam no fundo do coração, mas a pessoa sensata traz à tona. Aqui Salomão, ele está falando de pessoas também que são sábias, mas o que me chamou a atenção nesse versículo, ele está falando daquelas pessoas que não sabem guardar segredos. Você já se passou por isso? Você já contou um segredo para alguém e essa pessoa lhe traiu a confiança? Salomão fala muito bem disso aqui nesse versículo. O versículo de número 6 vai nos falar o seguinte: muitos se dizem amigos leais, mas um homem fiel, quem poderá achar? Salomão, ele está falando dessa amizade, está falando que existem de fato amigos, e aqueles amigos verdadeiros não só é aqueles que guardam segredos, mas são aqueles amigos que está falando de lealdade, de fidelidade, e que se ele está falando é porque ainda existem. Mas nos dias de hoje, como diz o ditado, ou como diz a verdade, dá para se contar nos dedos os amigos, não é verdade? Pessoas, elas vivem, muitas das vezes, reclamando por não ter amigos, mas a palavra fala que nós devemos granjear, nós temos que ter amigos. E eu dou graças a Deus, porque eu tenho amigos. Você tem amigos? Amém. Como é bom ter amigos, amigos leais e fiéis. Então nós vamos, enfim, para a continuação do nosso estudo ainda. Isso foi uma pincelada do que aconteceu semana passada. E o pastor tinha parado no versículo de número 5. Vamos para o versículo 6, que vai nos dizer assim: não exalte a si mesmo. Muitos se dizem amigos leais, mas quem pode encontrar alguém realmente confiável? Aqui também ele está falando, Salomão, daquelas pessoas que se promovem. O que você quer dizer com isso, Alisson? É que
existe um contraste, existem pessoas que de fato elas professam aquilo que elas vivem, mas para o outro lado tem pessoas que professam aquilo que elas não são. Por quê? Para se promover. A Bíblia fala que nós não devemos nos promover. Como assim, Alisson? Nós devemos reconhecer as nossas falhas e lutar contra elas sempre, ao invés de se exaltarmos. Porque, como diz, basta subir numa folha de sulfite e a pessoa já está, eu sou bom, eu sou o cara, eu sou o melhor, eu sou. Só ele é. E a palavra diz que a maioria dos homens, eles vivem para isso, para falar daquilo que eles fazem, para falar daquilo que eles são. E de fato, a Bíblia, como eu falei, ela não quer que nós vivamos essa vida de puro elogio a nós mesmos. Porque a palavra diz que não é bom, não é louvável por Deus. E a Bíblia não nos ensina jamais a fazermos propagandas daquilo que nós fazemos. Seja ao próximo, seja na igreja, enfim. Deus que é recompensador, queridos. Ele conhece aquilo que os homens fazem de bom. Então, se autopromover de fato, a Bíblia já fala sobre isso. Que aquilo que faz isso não está sendo sábio. Não é louvável fazer isso. Versículo de número 7. O justo anda em integridade. Felizes os filhos que seguem os seus passos. Este homem não é um homem típico crente que é encontrado por aí. Nós estamos falando, e Salomão está falando. Você pode deixar o versículo aqui, por favor, na tela? Está falando desse homem que não é um homem comum de encontrar. O homem justo. O homem que leva uma vida íntegra. Era para ser, de fato, homens fáceis de se encontrar. Quando eu digo homem, eu estou falando tanto de homem como de mulheres. Mulheres íntegras e justas. E Salomão ele vai falar que o homem justo ele leva uma vida íntegra e como são felizes os seus filhos. Por que ele está falando isso? Porque pessoas assim não são homens que de fato só falam, mas eles vivem em integridade e vivem com uma vida justa. Eu sempre, depois de pai, sempre fico me perguntando se de fato eu estou ensinando ou levando o meu filho a pensar o que sobre mim. Apesar dele ter 5 anos apenas, mas nós vemos e temos assistido em todo o tempo que homens mundanos, eles levam os seus filhos a praticar coisas que não são agradáveis a Deus. Eles levam os seus filhos a fazerem coisas que não agradam a Deus, por viver uma vida de pecado, por viver uma vida que não quer agradar a Deus, por viver uma vida que, para ele, é tudo normal. Então, Salomão ele vai falar que os filhos, de fato, ele deve ter orgulho do pai. E é isso que eu me preocupo, com aquilo que eu levo e tento passar para o coração do meu filho. E eu acho que todo pai, eu tenho a certeza, que quer que o seu filho tenha orgulho de você. Afinal, quando nós brincamos de super-heróis, nós vemos que muitas das vezes os filhos fazem heróis. Há uma tarefa na escola, ou seja, sei lá, desenhe aqui uma pessoa que você crê e acredita que é o seu herói. Ou aquela famosa frase, no Dia dos Pais, pai, você é o meu herói, mãe, você
é a minha heroína, enfim. Os filhos, eles devem ter em seu coração o fato de que os seus pais devem ter orgulho. E Salomão, ele vai nos trazer essa preocupação, porque eles vão dizer que por ter essas atitudes, os nossos filhos, eles vão ao parte B do versículo, como são felizes os seus filhos. Ou seja, o exemplo tem que partir dos pais, de nós. E assim, consequentemente, os nossos filhos, eles vão ser felizes. Salomão vai dizer mais que a honra, ela não pode ser comprada, assim como o caráter. E a integridade, ela nos remete a isso, a honra e a caráter. Versículo de número 26 vai falar também um pouco sobre isso, que um homem bom vive com integridade e ele faz mais do que simplesmente reivindicar bondade. Em outra versão vai nos dizer isso. E eu, procurando um pouco sobre integridade, eu vi que teve um homem que Deus o chamou de íntegro. E esse homem foi Jó. Nós vamos ver que Deus, ele vai reivindicar, vai falar, vai dizer, vai comprovar que Jó é um homem íntegro. E o livro de Jó, capítulo 1, vai discorrer sobre isso, porque Deus está ali ou melhor dizendo, em uma conversa, ou em uma discussão, ou em uma defesa, como você quiser aceitar. Mas de fato Deus está falando ali de um homem que era íntegro, de um homem que o caráter e a honra dele não era manchada. E nós vamos ver que Deus de fato ele dá testemunho de Jó pelo fato de Jó ser um homem íntegro. Ou seja, a honra e o caráter são algo que vem da nossa integridade. E uma frase que tem me marcado nesses dias é quando eu falei do exemplo do meu filho, que os filhos olham para a vida dos pais. E essa frase, lendo um livro, não me vou ter em mente agora o livro que estava lendo, mas essa frase dizia que é melhor ser um pai pobre e íntegro do que ser um pai rico e desonesto. É forte, mas é uma verdade. É melhor ser um pai pobre e íntegro do que ser um pai rico e desonesto, porque a falta de integridade, ela vai nos remeter essa pessoa que não é íntegro à desonestidade. E a desonestidade está ligada a várias outras coisas. Amém? Amém? Versículo de número 8. Vai nos dizer assim: quando o rei se senta para julgar, analisa todas as provas e distingue entre o mal e o bem. Quando o rei se senta para julgar, ele analisa todas as provas e distingue entre o mal e o bem. Nós vemos aqui que Salomão, ele vai trazer essa própria analogia a ele mesmo. Porque nós olhamos para a figura de um rei, de alguém que é a supremacia maior, de aquele que está na autoridade, aquele que manda e desmanda, aquele que faz o que quer. Nós vemos que o problema não é o rei estar nesse poderio, mas é o fato que Salomão coloca aqui, o julgamento. Quando esse rei, de fato, ele se senta para julgar, ele tem que ter justiça e ele vai tirar todo o mal, toda a maldade. É isso que Salomão fala. E me veio a própria história de Salomão, vendo isso. Nós vamos ver que o próprio Salomão, ele foi
um rei que reinou 40 anos sobre a nação de Israel. Nós vamos ver que Salomão, ele não pediu riqueza, não pediu que os seus inimigos fossem destruídos, mas nós vimos e sabemos que Salomão pediu o quê? Sabedoria. E de fato esse homem foi um homem muito sábio. Nós vamos ver logo nos primeiros capítulos, quando Salomão começa a reinar, nós vamos ver uma história de duas mães. Mães essa que em uma noite uma se deita e ao acordar ela vê que o seu filho morreu. Então essa mãe que vê que o seu filho morreu, ela vai, pega o filho da mãe que ficou com o filho vivo, coloca o dela morto do lado da... faz essa troca. E a mãe que tinha ou dormiu, que viu que o seu filho estava vivo, ela acorda e vê que de fato seu filho morreu e ela acha estranho. Mas aí começa aquela discussão. Não, o filho é meu, o meu... E aquela mãe que estava sendo ali de fato a enganadora, ela vai até o rei, o próprio Salomão, e fala que aquele filho que está vivo é dela. Nós sabemos que Salomão, ele pega a espada e manda cortar aquela criança ao meio. E a mãe verdadeira, ela fala o quê? Não, rei, dá o menino, o filho, para aquela que de fato não era mãe. Então Salomão vai e fala, essa verdadeiramente era o filho da criança. Porque quando o rei, ele se levanta para julgar, ele tem que ser justo e ele vai tirar toda a maldade. Era para ser isso. Mas de fato nós vemos que nos dias de hoje não tem sido bem assim. Aqueles que se levantam para fazer justiça, não fazem. Mas enfim, o que importa é que, assim como o Salomão falou, que o rei, quando se assenta, e de fato eu estou falando agora daquele rei que é soberano, no Senhor há justiça, e quando ele julga, todo o mal é esmiuçado, querido. Amém? No Senhor não há injustiça e no Senhor não há maldade. Versículo de número 9 vai nos dizer assim: quem pode dizer, purifiquei o coração, estou limpo e sem pecado? Aqui Salomão ele vai retratar o pecado como algo que deve ser abominado da nossa vida. E você vai falar assim, mas como, Alisson? Como que o pecado ele vai ser abominado da minha vida ou da nossa vida? Mas, queridos, nós que somos ou que nascemos de novo, de fato nós temos que saber que a nossa vida ela vai ser uma vida de luta constante contra a carne e contra o inimigo, contra o pecado todos os dias. E essa é uma verdade onde diz a canção, né? Todo dia o pecado vem e me chama. E nós temos que lutar, nós temos que batalhar. O fato aqui não é que nós vamos viver uma vida ou só em retidão, senão nós não estaríamos aqui. Também não estou te falando que para você viver uma vida de pecado, não é isso. Salomão está dizendo que aquele que vive com essa prática, de fato ele vai estar questionando que é algo que ele quer levar isso como estilo de vida. Ou seja, quem pode dizer, purifiquei o coração, estou limpo e sem pecado? Aqui ele está falando de fato, quem não tem pecado, isso para os dias de hoje ou para a nossa vida, não é, nós temos que tentar viver não pecando.
mas que nós vamos viver sem pecado, isso aí já não é verdade, porque nós temos pecado todo dia. Estou certo ou estou errado? Hã? Amém? Então, queridos, a nossa vida ela deve ser uma luta constante, sim, de fato, contra o pecado. Não estou dizendo aqui que nós somos os... viver uma vida sem nenhum pecado. Isso aí, só de falar isso eu já estou pecando, pastor Luiz. Porque a nossa vida é uma briga constante contra o pecado. E nós vemos que o pecado ele nos traz consequência. O pecado é uma mácula que contamina o corpo e a alma. O pecado separa o ser humano de Deus e do próximo. Terceiro, somente Deus pode nos purificar ou nos dar um coração limpo e fazer do nosso interior sem máculas e sem pecado. Deus pode tirar esse sentimento de pecado do nosso coração. Mas o que nos traz a verdade aqui é que o fato de ainda sermos pecadores e não, você não vai ver na palavra de Deus um homem indo para o inferno ou sendo condenado por ser pobre. Você não vai ver alguém sendo condenado ou indo para o inferno por ser rico, por estar doente. Mas, se for pecador, ele vai estar longe de Deus. E é isso que nós não queremos estar longe de Deus. A Bíblia diz que aquilo que nos afasta de Deus é o pecado. Então, sim, nós temos que lutar todos os dias contra o pecado e pedir para que todos os dias Deus nos limpe, porque de fato a palavra diz que aquele que é limpo, limpe-se mais. Nós temos que viver essa vida de não querer viver longe de Deus. Versículo de número 10 e 23 vai falar de um tipo de pessoa. Que pessoa é essa, Alisson? Versículo 10 vai nos dizer: 2 pesos e 2 medidas. Toda espécie de desonestidade é detestável para o Senhor. E o versículo 23 vai nos dizer o seguinte: a desonestidade é detestável para o Senhor. Ele não se agrada de balanças adulteradas. Primeira verdade é que Deus, ele não é um Deus que é a favor da desonestidade. Porque, como eu falei, alguns versículos anteriores, o nosso Deus é justo. O nosso Deus governa em justiça. Então, em Deus não há desonestidade. Mas aqui Salomão vai nos trazer e nos mostrar essa questão de 2 medidas. Ter 2 pesos e 2 medidas significa modificar o valor de algo dependendo da situação. Ou seja, a desonestidade vai se retratar nisso. Imagina um vendedor e vamos se dizer que essa pessoa vende... Vou falar um pouco de algo da minha época, quando ainda não sou muito velho, viu, queridos? Tenho alguns aninhos, mas estou falando de coisas que quando eu era pequeno, que minha avó falava assim: menino, vai lá no mercado e compra 1 quilo de feijão. E lá o vendedor ia, pegava aquela canequinha, 1 quilo, marcava ali, colocava no saquinho, pesava, vendia. Salomão aqui, ele está falando o seguinte, que aquele de fato que é o vendedor, ele não pode, ou a gente que deve fazer ser essa balança, se for para a Nalva é X, se for para o Aguinaldo é Y. Não. Essa medida ela tem que ser a mesma.
essa medida ela tem que, quando se fala de duas medidas, ele está falando disso, que o mesmo peso que serve para o Alisson, serve para o Aguinaldo, serve para a Nalva. Esse versículo, primeiramente, deve ser aplicado a transações comerciais, mas também às nossas opiniões. Sabe, pessoas que ficam em cima do muro? Pessoas que não têm opiniões próprias? Pessoas que só porque é fulano que falou, ela desenha toda uma história, mas se for o Alisson, ela vem e, não, é isso. Não, queridos. O que é verdade, é verdade. E o que é mentira, é mentira. A palavra de Deus fala que na nossa boca deve estar o sim, sim e o não, não. Que nos dias de hoje já não é tão praticado. Fale misericórdia. Não por nós, mas por algumas pessoas aí. Amém? Amém? De fato, Salomão está falando que não entregar ao consumidor o que ele pagou também é roubo. Isso se aplica também a pessoas que, ou comerciantes, ou pessoas que estão vendendo e falam, irmão Alex, eu estou vendendo isso aqui, ó, pode confiar em mim, isso aqui é original. Isso aqui é, ó. Aí não, estou vendendo um produto que não é original. Só que eu quero te vender algo como se fosse original. E daí ele vai falar que isso é duas medidas. É a questão da falsificação. Eu estou te vendendo algo como se fosse. E Salomão vai falar isso também, nesse próprio versículo. Não devemos entregar ao consumidor o que... Não entregar ao consumidor o que ele pagou é roubo. E nós estamos descumprindo o 8º mandamento, que é o que, queridos? O 8º mandamento? Não furtarás. Versículo 20, versículo de número 11, perdão. As ações revelam o caráter. Até as crianças mostram quem são, por sua conduta, se agem de modo puro e correto. Aqui Salomão ele vai falar que as nossas ações, elas revelam de fato quem nós somos. Nossa boca pode falar palavras lindas, mas nossas ações é que vai revelar quem realmente somos. Salomão também ele vai falar que a disposição futura de um homem pode ser provavelmente conjecturada por suas maneiras infantis. Ou seja, eu posso me comportar de fato como alguém, ou falar, melhor dizendo, como alguém que eu quero, ou eu sou, ou eu posso. Mas as minhas atitudes vão mostrar atitudes infantis, vão mostrar atitudes de criança. E é isso que ele vai falar aqui. Até a criança mostra o que é por suas ações. Algo interessante que acontece muito com meu filho, que eu falo assim, Benjamin, você não pode ver esse tipo de desenho. E daqui a pouco, ele está assistindo um desenho, entra em outro desenho, ou percebendo ou não percebendo, só pelo som do desenho, fala, Benjamin, o que é que você está assistindo? E daí ele olha com aquela cara de, estou assistindo aquilo que o Senhor não deixou, mas enfim. As ações dele revelam que ele está fazendo algo que não era para fazer. Assim é esse homem que Salomão está falando, que esse homem que muito fala, mas nada faz. Esse homem sem ações, essa pessoa que suas palavras são bonitas, mas as suas ações são
infantis. Salomão vai falar isso. Versículo de número 12. Olhos abertos e ouvidos atentos. Ouvidos para ouvir e olhos para ver. Ambos são dádivas do Senhor. Diga comigo, amém. Nós vamos ver que quantas coisas Deus, o nosso Criador, fez. E pelo fato de nós podermos enxergar, isso já é uma dádiva de Deus. Você já pôde ou já deve ter presenciado alguém que não tem visão, não tem a sua visão perfeita. O quanto essa pessoa ela tem dificuldades para fazer inúmeras coisas. Você já deve ter conversado com alguém que não consegue ouvir? Isso, conversado com alguém que não consegue ouvir. E o quanto é difícil essa pessoa nos entender ou te entender. Então, Salomão ele vai falar que pelo fato de nós podermos ouvir e ver, é uma dádiva de Deus. Você pode dizer amém por isso? E usar aquilo que Deus nos deu para o mal é um perigo. Nós vamos ver que Deus, ele, assim como ele nos deu, ele também vai nos cobrar. Ele também vai saber o que nós fizemos com aquilo que um dia ele nos deu. Nós devemos considerar que Deus nos deu esses dois órgãos principais do sentido. Uma pessoa sem visão e sem audição deve ser muito ruim. Se um dos dois já é ruim, imagina com os dois. Mas nós que temos, nós temos que dar graças a Deus. E ter em consciência que nós vamos dar conta disso. Porque um dia nós prestaremos conta daquilo que Deus nos deu. A palavra de Deus diz que não é o fato de apenas termos, mas de sabermos usar. Em um dos evangelhos, o próprio Jesus vai falar que se um dos nossos olhos, ou aquilo que, se algo está nos atrapalhando de acessar ou de entrar no céu, ele vai falar o quê? Arranca, corta. Porque vale mais entrar com um só do que ter os dois e não entrar no reino dos céus. Então, a visão, assim como Deus um dia nos deu, a audição, também um dia prestaremos conta. Versículo de número 13. 13 nós vimos junto com o versículo 4, perdão. É o versículo de número 14 agora, por favor. Vai dizer assim, na minha versão vai dizer assim: o comprador pechincha e diz, não vale nada, mas depois conta vantagem do bom negócio. Na versão NVI vai dizer assim, não vale isso, não vale isso, diz o comprador. Mas quando se vai, gaba-se do bom negócio. E aqui Salomão, ele, acho que todos, ou a grande maioria, já se passou ou já esteve em contato com esse tipo de pessoas. Que são pessoas que são aproveitadoras e pessoas oportunistas. O que você está dizendo com isso, Alisson? Que não é justo nós desvalorizar algo apenas para ter vantagem.
E Salomão está falando dessa pessoa, aquele que pechincha. Muitas pessoas, com o intuito de diminuir o preço de algo, diminuem o produto, quando conseguem o que querem e se gloriam. E aqui eu já vou te dar alguns exemplos. Negociar é tranquilo, mas sempre com justiça e ética. Por quê? Porque, na verdade, os vendedores, quem vende tem que ganhar e quem compra também tem que ganhar. Salomão ele está falando aqui das pessoas aproveitadoras e oportunistas. Acho que não só eu, mas você já conheceu alguém assim? Tem alguém vendendo um carro. Aí esse carro vale 20 mil. E você sabe que o carro vale 20 mil. Aí o comprador, ele está com os 20 mil. O vendedor esperando receber os 20 mil. Aí o que o comprador faz? Cara, você está desesperado aí para vender esse carro. Então eu posso te pagar 12. Aí vamos imaginar que o vendedor ele está com um problema com o seu filho. Precisa daquele dinheiro lá para pagar um tratamento do seu filho. Só que o comprador não sabe. Aí o comprador já está desvalorizando aquilo que de fato vale, mas ele não quer pagar. É disso aqui que Salomão está falando. De alguém que quer pechinchar algo que já está no valor justo. Salomão está falando aqui dessas pessoas que se aproveitam, esperam oportunidades para tomar proveito de pessoas que já estão precisando de algo. Não é o fato de você negociar, não. Aqui Salomão está falando do fato de você levar vantagem. Pessoas que querem levar vantagem em tudo. Pessoas que sabem que vale aquele valor, mas não querem pagar. E vou dar um exemplo muito simples que aconteceu comigo esses dias. Enfim, fui ajudar um amigo a adquirir um equipamento que não ia usar. Ele estava vendendo na época abaixo do preço. Falei, eu te dou X, é isso que eu posso te pagar. Enfim, os dias passaram, não usei o equipamento, ficou guardado. Do jeito que eu peguei, ficou lá. Estou eu participando de um grupo, onde esse grupo tem uns dias lá e esse pessoal coloca os seus equipamentos para venda. Aí me chega um camarada, Aguinaldo, igual esse camarada aqui que Salomão está falando. Falou, vamos fazer uma troca. O equipamento seu vale X, eu te dou Y. Eu falei, não. Não, você está sendo injusto. Você está abaixando o valor do equipamento para mais da metade. Falei, vamos fazer o seguinte, eu estou precisando desse equipamento aí, você me dá o seu equipamento, eu te dou o meu no valor de loja. Aí ele falou, não, então o meu tem que ser o valor de loja. Eu falei, então, o benefício tem que ser só para você? É isso que as pessoas que querem se aproveitar fazem. Elas procuram achar a necessidade para poder tomar proveito em cima daquilo. Enfim, acabei não negociando o equipamento e ficou tudo certo. Por quê? Porque pessoas que só querem tomar vantagem, seja em cima de mim ou de você, ou enfim, essas pessoas, elas de fato querem valorizar ou desvalorizar aquilo que temos, mas não querem de fato pagar aquilo que é justo. Amém?
Versículo de número 15. A preciosidade no falar. As palavras que transmitem conhecimento são mais valiosas que grandes quantidades de ouro e rubis. Nós temos visto que nos dias atuais já não se encontra pessoas tão sábias assim. Pessoas onde você pode, de fato, beber de algumas fontes. Quando eu falo beber, é do conhecimento dessas pessoas. As palavras que instruem são um precioso tesouro. Lábios que carregam palavras de conhecimento e bondade valem mais do que riquezas. Lábios instruídos não são apenas joias, mas preciosidades, mas também uma forma de alcançarmos vidas. Salomão, ele está falando de alguém que tem essa preciosidade no falar. Tem em seus lábios a sabedoria. Eu me lembro muito bem, e assim como como o nosso pastor fala as suas experiências de criança, de adolescente, mas nós sempre temos em nosso coração ou até na memória pessoas que de fato fizeram a diferença na nossa vida. Pessoas essas que tinham a palavra de conhecimento. Pessoas essas que podem até muitas das vezes não estar próximo da gente, mas que ainda lembramos das palavras que elas nos instruíram. A minha avó sempre me falava uma coisa que ficou guardado no meu coração. Ela falava assim, se você aparecer com alguma coisa que não é sua ou que não te deram, você vai, apanhar, porque não é sua. O meu avô falava o seguinte: trocou uma coisa, trocou, está trocado. Porque palavra de homem não volta atrás. Imagina que eu era uma criança de 8, 10 anos. Mas já cresci com alguns princípios, por quê? Porque era da época. Eram as palavras de fato de sabedoria que governavam aquela época. O quê? Que um homem não pode voltar na sua palavra. O que já não é bem verdade nos dias de hoje. Porque ao mesmo tempo que a pessoa diz aqui, lá do outro lado ela já está Y, Z e não sei o que mais. Porque as palavras delas já... Palavras de sabedoria. Nós temos vivido, isso aqui é um testemunho pessoal. Nós temos vivido nesses dias. Não é pelo fato de ele não estar aqui, mas nós temos visto o quanto o Senhor tem nos ensinado através da sua palavra nesses estudos. E de fato vai fazer falta quando esse ciclo se encerrar. Pessoas que, quando elas querem se alinhar, elas se alinham. Elas vivem debaixo da palavra. Aqui nessa casa, sim, também tem palavras de sabedoria. No começo do ano, como eu falei, um testemunho pessoal, nós recebemos uma palavra que era romper para crescer. Eu tomei posse dessa palavra, querido, porque é uma palavra rema para nós esse ano. Falei, Deus, eu preciso romper com algumas coisas.
que eu sabia e que eu, de fato, precisava também me alinhar em algumas áreas. E eu lembro que eu sentei com o pastor e falei, pastor, estou passando por isso, por isso, por isso. E ele falou, Alisson, faça isso, isso e isso. Uma das áreas que eu falo, quando nós temos palavras de fato de sabedoria, falei, pastor, eu estou necessitando de um trabalho, estou precisando voltar ao mercado de trabalho e eu não sei como, onde e como fazer. Ele falou, Alisson, segue esse caminho, faça isso. E quando de fato você conseguir, seja fiel a Deus. Eu coloquei algumas metas em minha vida e falo até porque Deus de fato ele cumpre aquilo na nossa vida. Quando nós recebemos e aceitamos palavras de sabedoria, as coisas acontecem no estalar de dedo que nós não imaginamos. E falei, Deus, eu resolvi alinhar algumas áreas da minha vida. Eu fiquei 11 meses, 1 ano sem trabalho, sem trabalhar CLT. Em uma semana, Deus foi e abriu uma porta gigantesca. Porque quando nós colocamos a nossa vida, de fato, onde há palavras de sabedoria, Deus ele não só olha o nosso coração, querido, mas Ele olha também a disposição do nosso coração e vê se de fato a gente quer viver essas palavras. Porque não basta só sair daqui palavras de sabedoria e a pessoa não praticar, não executar, não colocar em prática isso. Nós vamos ver que Salomão ele vai comparar que as palavras de sabedoria, elas são mais valiosas que o ouro e que o rubi. São tesouros para a nossa vida. E muitas das vezes nós estamos buscando conhecimento, sabedoria em lugares errados, em pessoas erradas, em situações que de fato não vão trazer sabedoria, não vão nos guiar. E a palavra diz que a palavra de Deus sim é riqueza. Na palavra de Deus há riqueza. Que na vida daqueles que também estão e são chamados por Deus há riqueza. Amém? Nós vamos ver que Salomão ele vai nos instruir e dizer que as palavras que nos orientam são preciosos tesouros para nós. Amém? Lábios instruídos não são apenas joias preciosas, mas uma forma de alcançarmos vidas. Eu lembrava essa semana na sala dos batizandos, que quando eu fui para a igreja, não foi só o fato de ir para a igreja, mas ali, ainda jovem, as palavras de adolescentes que me motivavam a estar naquele ambiente, porque eu tive a minha primeira conversão porque não foi uma conversão verdadeira. Eu ia para a igreja por imposição, mais por força do que por vontade. Então isso não era algo que eu falo hoje de algo que era verdadeiro. Foi uma conversão que não fez em mim de fato uma mudança, não. Mas aquele ambiente me contagiava. Depois que eu comecei a entender algumas coisas que falei, não, esse é o lugar que eu quero e não quero estar porque minha cabeça estava meio confusa. Mas palavras de sabedoria.
daqueles adolescentes ainda na minha época, falando: Alisson, aqui é o melhor lugar. No mundo você não vai encontrar nada. E mesmo sem entender, às vezes eu ia um pouco para a igreja e às vezes ainda queria fazer as minhas vontades, mas palavras de sabedoria que estavam na vida daqueles adolescentes e jovens. Então, Salomão, ele vai dizer que nos lábios instruídos não são apenas palavras, mas são tesouros. E nós sabemos que a nossa palavra, elas podem conduzir pessoas para o bem ou para o mal. E nós temos que ter isso em mente, que as nossas palavras, elas podem salvar, elas podem libertar, elas podem curar, elas podem restaurar. Porque em nós não está apenas a palavra, querido, nós, mas está a palavra de sabedoria que vem de Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade, que o Espírito Santo continue falando aos vossos corações. Pastor Luiz, você pode aplaudir o Senhor nessa noite?